Eram 7 horas da manhã quando as portas automáticas da mansão se abriram, revelando Camila Dias em seu uniforme simples, cabelo preso e um olhar firme que escondia nervosismo e determinação. Ela respirou fundo antes de tocar a campainha, como quem atravessa uma fronteira invisível. Do outro lado, Fábio Cardoso, empresário milionário e viúvo recente, observava as câmeras de segurança com o mesmo rosto impassível que usava para analisar balanços de suas empresas. Havia contratado a babá por pura necessidade, não por confiança. Seu filho Isaac, com apenas 2 anos, não dormia, não comia direito, e desde a morte de sua mãe, parecia viver preso a uma tristeza que os médicos não conseguiam explicar. Mas quando Camila chegou, tudo mudou. Sua voz doce, suas canções antigas e suas histórias sobre mares e anjos pareciam acalmar o menino como se já o conhecesse de alguma vida anterior. Fábio observava de longe sem entender. Havia algo naquela ternura que não era simples compaixão. Era algo mais profundo, quase familiar, e isso o perturbava profundamente. Com o passar dos dias, a mansão mudou seu ritmo. Onde antes havia silêncio, agora havia risadas, passos pequenos e canções de ninar. Mas quanto mais Isaac se apegava a Camila, mais crescia a inquietação de Fábio. Doía vê-lo rejeitar seus braços para correr em direção a ela, como se um vínculo invisível os unisse. Uma noite insone, consumido por ciúmes e desconfiança, Fábio tomou uma decisão desesperada. Instalou discretamente um rastreador na mochila da babá e câmeras ocultas no quarto do menino. Queria provas, respostas ou talvez apenas uma desculpa para confirmar o que sua mente já temia. Quando revisou as gravações na manhã seguinte, algo o deixou gelado. Camila, ajoelhada junto ao berço, chorava em silêncio, acariciando o rosto do menino enquanto sussurrava palavras que o fizeram perder o fôlego. Não deverias estar aqui, meu amor, mas já não posso te deixar. As palavras soavam como uma despedida final. Fábio pausou o vídeo com o coração acelerado, como se tivesse descoberto um crime ou um milagre ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram marcados por paranoia. Fábio tentava parecer normal, mas a dúvida havia envenenado sua alma completamente. Cada gesto de Camila lhe parecia calculado, cada sorriso uma máscara cuidadosamente ensaiada. Começou a observar seu filho com uma mistura de amor e suspeita, buscando em seus olhos alguma pista que confirmasse seus piores medos. Quanto mais olhava, mais se perdia. Havia uma ternura no olhar de Isaac que não vinha dele, uma inocência que o desarmava. À noite via e revivia as gravações, pausando cada quadro como se em algum canto da tela encontrasse uma traição. Mas o que encontrava era dor pura. Em uma madrugada chuvosa, escutou uma nova gravação. Camila, com a voz tremendo, rezava em voz baixa. Prometi à minha mãe que cuidaria de ti até o final, custe o que custar. Fábio fechou os punhos, sem saber se sentia medo ou raiva, mas soube que não poderia mais ignorar aquilo. A manhã seguinte, o silêncio na casa era tão denso que doía. Fábio passou horas nas câmeras, analisando cada movimento de Camila como se investigasse um crime. Tudo nela parecia perfeitamente calculado. Sua paciência, seus gestos, sua forma de antecipar cada necessidade do menino. Quando Camila saiu para jogar o lixo, ele invadiu o quarto infantil. O aroma a leite morno e talco ainda flutuava no ar. A mochila dela estava sobre a cadeira de balanço entre brinquedos e lenços. Fábio hesitou por um instante, sabendo que o que faria era errado, mas o medo venceu. Abriu o zíper com cuidado. Entre mamadeiras e mantinhas, encontrou um colar antigo, com as iniciais CD gravadas em prata. Sua respiração acelerou. Dentro de um bolso lateral, um envelope dobrado amarelecido escrito à mão. Para Helena, se algo der errado. Helena. O nome de sua esposa falecida. Suas mãos tremiam enquanto abria o envelope. O papel cheirava a passado, a confissão, a culpa acumulada. As primeiras linhas o fizeram perder o ar.
Era uma carta assinada por Lucia Duarte, antiga empregada da família e mãe de Camila. As palavras pareciam escritas entre lágrimas e pressa. Aquela noite no hospital o parto foi difícil. Disseram que só a mãe não resistiu, mas eu vi. O bebê também deixou de respirar. O doutor chorava. Falaram de tragédia, de escândalo. E então trouxeram outro. Fábio deixou a carta cair no chão. O som do papel foi mais forte que qualquer grito. Começou a caminhar em círculos, respirando com dificuldade, tentando assimilar o que havia lido. Sua mente recusava aceitar, mas as palavras estavam ali impressas como uma sentença. O menino que havia criado durante 2 anos não era seu filho. Horas depois, Fábio invadiu o quarto de Camila como um furacão. Ela se sobressaltou e o menino começou a chorar assustado com o tom violento. Ele levantou a carta diante dela com os olhos acesos de fúria. "Quem és tu, Camila? O que estás escondendo?" gritou. Camila tremia, lágrimas em seus olhos. Tentou falar, mas sua voz se quebrou. Explicou que sua mãe Lucia lhe havia feito prometer que cuidaria daquele menino sem importar o preço. Porque ele não deveria pagar pelos erros dos adultos, disse, abraçando o pequeno com desesperação. Fábio, cego de raiva, a acusou de chantagem, de loucura, de querer destruir sua vida. Camila o olhou em silêncio, com uma tristeza infinita. "Eu apenas estou pagando a dívida que vocês deixaram atrás", murmurou. Depois, beijou a testa do menino, o segurou pela última vez e, com o rosto encharcado em lágrimas, saiu do quarto sem olhar para trás. Aquela noite, enquanto Isaac chorava desconsolado, chamando por ela, Fábio sentiu um vazio que nunca havia conhecido. Sentou-se junto ao berço, olhando aqueles olhos que já não conseguia entender. Pela primeira vez temeu a resposta que procurava. E se o menino não fosse seu? E se tudo que acreditava amar fosse apenas uma mentira bem contada pelo destino? Não dormiu. O choro se misturava ao eco de seus próprios pensamentos, golpeando sua consciência como uma tempestade sem fim. Quando amanheceu, com o rosto cansado e olhos vermelhos, Fábio decidiu enfrentar a verdade. Foi ao hospital, onde seu filho havia nascido, um edifício mudado pelos anos, mas ainda com a mesma sombra do passado. Pediu para falar com o doutor que havia atendido o parto de sua esposa. Quando o viu, um homem de cabelos grisalhos e olhar triste, compreendeu que algo estava prestes a se quebrar para sempre. O médico o reconheceu de imediato. Ao ver a carta, empalideceu. O silêncio foi tão denso que o zumbido dos fluorescentes parecia gritar. Com voz temorosa, o doutor disse: "Senhor Cardoso, o bebê que sua esposa deu à luz não sobreviveu." Fábio sentiu o sangue abandonar seu corpo. "Que está dizendo?" sussurrou, mal conseguindo se manter em pé. O médico continuou com lágrimas contidas. Aquela madrugada, Helena havia entrado em parada cardíaca e o bebê também. Apenas ela voltou por alguns segundos antes de morrer. Em outra sala do mesmo hospital, uma jovem sem família falecia ao dar à luz a um menino saudável. A família de Helena, temendo um escândalo, ordenou o intercâmbio. Tudo se decidiu ali naquela noite. Fábio cobriu seu rosto com as mãos. Já não era só a dor da perda, era a culpa de uma mentira que havia herdado. E compreendeu que tudo que acreditava ser seu havia nascido do silêncio de outros. De volta à casa, Fábio revisou as gravações do rastreador que havia colocado na mochila de Camila. Cada palavra dela agora tinha novo significado. Ela não falava de culpa, mas de dor. Sua mãe Lucia havia sido a única testemunha daquela noite forçada a guardar silêncio para conservar seu emprego. Antes de morrer, deixou a carta e o colar junto com uma promessa: cuidar do menino que havia sido trocado por conveniência. Camila, movida por essa promessa, se aproximou anos depois para cuidar do pequeno que nunca deveria ter sido esquecido. Não queria destruir ninguém, apenas queria assegurar que aquele menino produto de uma mentira não crescesse sem amor. Com a alma rota, Fábio entendeu ao fim. O filho que tanto vigilava era o maior presente que o destino lhe havia dado.
Não era o sangue que o fazia pai, era o amor que agora rogava por merecer. Quando procurou Camila para agradecê-la e pedir perdão, descobriu que havia desaparecido sem deixar rastro. Os meses seguintes foram os mais silenciosos de sua vida. O som que mais o feria não era o choro de seu filho, mas o silêncio que ela havia deixado atrás. A mansão, antes cheia de ruídos, era uma jaula de lembranças. Fábio passou noites inteiras sentado junto ao berço, pedindo perdão a um menino que ainda não sabia falar. Rejeitou reuniões, abandonou contratos e perdeu brilho no mundo empresarial. Já não era o homem poderoso que todos temiam, mas aquele que havia aprendido a chorar. Um dia, enquanto mirava as câmeras que ele mesmo havia instalado, compreendeu o absurdo de tudo. Havia passado anos vigilando o que precisava aprender a sentir. Então, tomou uma decisão. Vendeu parte de sua empresa e fundou uma organização para ajudar crianças sem identidade, sem amor, sem lar. Chamou-a Fundação Lucia Cardoso, unindo os nomes de sua esposa e da mulher que guardou o segredo que mudou sua vida. O tempo passou e Isaac, com 3 anos, começava a dizer suas primeiras frases. Uma tarde, durante um evento da fundação, Fábio foi convidado a conhecer uma creche associada. Ao entrar, escutou uma voz que fez seu coração tremer. Uma voz doce e firme que contava histórias a um grupo de crianças sentadas no chão. Era Camila. Usava roupas simples e o mesmo colar com as iniciais CD sobre o peito. As crianças a chamavam Tia Isa. Fábio ficou paralisado na porta segurando o menino nos braços, sem conseguir falar. Isaac girou a cabeça, reconheceu a voz e começou a se agitar. Em um segundo, se soltou e correu para ela gritando uma palavra, que quebrou o ar do salão. Mamã! Camila levou as mãos ao rosto chorando antes de poder sorrir. Fábio se aproximou lentamente com os olhos cheios de arrependimento. Te vigilei, mas foste tu quem encontrou o que eu havia perdido, o amor, disse com voz temorosa. Camila acariciou seu rosto e sussurrou. Nem todo abandono é o final, Sr. Cardoso. Às vezes, é só o caminho que Deus usa para unir o que nunca deveria ter se separado. E sob a luz dourada do anoitecer, 3 corações antes rotos, agora completos, se abraçaram em silêncio, recordando que alguns segredos não destroem famílias, apenas as reescrevem com amor. A vida nos ensina que vigilância sem compaixão é apenas prisão disfarçada, que a verdade dói, mas a mentira mata, e que o verdadeiro perdão não vem de esquecer o que aconteceu, mas de escolher construir algo novo apesar disso. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal, porque vêm muitas mais histórias que farão você sentir e pensar. Recorde sempre que às vezes a vida muda nosso destino, só para nos mostrar que o amor verdadeiro nunca se perde.